Então agora, continuando aqui, nós vamos codificar o método somar, que vai ser executado quando o usuário clicar no botão. Para fazer isso, eu vou abrir aqui no meu pacote de código-fonte o principal.java e vou criar aqui um método public void somar. Esse método somar, como ele vai chamar uma outra tela, eu vou passar aqui como parâmetro uma view. Se der esse erro aqui, basta fazer a importação. Daqui a pouquinho a gente vai codificar ele com a soma dos dois valores que o usuário digitou. Então a tela está nesse formato aqui. Agora nós vamos criar uma nova activity chamada resultado, fazer o onCreate para ela e depois adicionar ela no manifesto da aplicação. Então aqui, botão direito, novo, nova classe, vou chamar ela de resultado. Ela vai herdar de activity, Android app activity. Vou codificar aqui para ela, vou mandar implementar, na verdade, o source, override implement methods, o onCreate, esse aqui com o bundle. Já implementou aqui para mim. Esse onCreate eu vou precisar passar aqui o setContentView para carregar o layout. r.layout. Ele mandou chamar aqui um layout chamado tela resultado. Nós ainda vamos criar tela resultado. Ele está dando erro porque a gente ainda não criou esse layout. Lá no manifesto da aplicação, vamos adicionar aqui a aba Application. Vamos adicionar aqui um outro nodo, já temos o principal, vamos adicionar aqui Activity Resultado. Ponto resultado. Salvar. Toda Activity precisa ter um Intent Filter. E o Intent Filter precisa ter uma Action e uma categoria. A Action dessa Activity que a gente acabou de criar vai ser uma Action do tipo View, só para exibir os dados. E a categoria, como ele passou aqui, como ele passou aqui, vai ser uma categoria do tipo Default. Aqui, categoria Default. A principal é a categoria do tipo Launcher, que é o carregamento, é a principal da aplicação. E essa aqui vai ser do tipo Default. Então, meu manifesto já está pronto. Agora a gente vai criar esse layout aqui, tela resultado. Então, aqui na pasta Layout, botão direito, novo, outro, e aqui dentro da pasta Android, Android XML Layout File. O nome dele vai ser tela resultado e ele vai ser um linear layout também. Finalizar. Então está aqui o meu segundo layout, como eu tinha solicitado aqui. Essa criação está pronta. Vamos colocar um novo componente lá, art texto. Vou puxar ele para cá. E a variável dele vai acessar a string barra msg resultado. msg resultado. Altere também o id do componente para txt msg resultado. Então, vou alterar aqui txt msg resultado. E vamos criar essa variável lá com o valor, o resultado final é. Então aqui no strings.xml, vou adicionar uma nova variável string, que vai se chamar msg resultado, e o valor dela, o resultado final é. Vou salvar, minha variável já está criada. Eu vou voltar aqui no layout, tela resultado, resultado final é.
Esse é o layout que eu tenho até então. Vamos colocar um outro componente, um texto médio, embaixo, para exibir o resultado final. Esse componente, nós vamos alterar o ID dele para txt resultado final. Isso aqui é muito importante, porque depois nós vamos preencher o valor desse componente aqui com base nesse nome. E aqui, o texto nós vamos colocar 0. Propriedade de texto para 0. Adicionar arquivo de resultado manifesto, nós já fizemos. Então, a parte visual está pronta. Só isso. O resultado final é. Agora aqui, dentro da classe principal, nós precisamos codificar o método somar. Antes disso, vamos declarar aqui 3 variáveis do tipo int, chamadas número 1, número 2 e resultado. Coloquei aqui int só para testar. Quem quiser colocar double ou float para fazer teste com casas decimais sem problema nenhum. Depois é só nas conversões fazer utilizando o float ou double também. Então vamos codificar essas 3 variáveis aqui. Número 01, número 02 e resultado. Vou declarar 2 variáveis também do tipo editText, chamadas txt número 01 e txt número 02. Por que isso? Lá no meu layout, o usuário vai digitar os valores, aqui no meu layout principal, vou digitar os valores em 2 editText. Estão lembrados que a gente criou os dois aqui. Então, para buscar os valores de um editText lá no arquivo de código, eu preciso ter um objeto do mesmo tipo dele aqui. Se eu quiser buscar um valor, por exemplo, de um checkbox, depois nós vamos trabalhar isso, ou de um radio button, eu também vou precisar declarar lá uma variável desse tipo aqui, do tipo que é o componente. Por isso que aqui no arquivo de código eu vou declarar uma variável do tipo editText chamada txt número 01 e txt número 02. Agora estou pedindo aqui. Se vocês repararem lá no nosso arquivo main, tanto o nome desses dois componentes é número 02 e número 01. Daqui a pouquinho nós vamos precisar desses nomes aqui. Está dando um erro aqui, é só fazer a importação. As importações estão todas aqui em cima. Já fez a importação aí para mim. Bom, esse método público somar, que vai ser executado, ele tem essa codificação aqui, eu vou fazer ela separadamente para ir explicando o que é feito em cada parte. Primeiramente aqui, eu preciso buscar o valor que o usuário digitou na tela, no editText da tela, e jogar ele para dentro do meu método. Eu vou jogar ele para dentro dessas duas variáveis aqui, txt número 01 e número 02. Então isso, txt número 01 vai receber a conversão para um editText, por isso que ele está entre parênteses. Eu não sei, esse método findViewById, ele vai lá no layout e busca pelo ID do componente, por isso que eu falei que é importante o ID ser definido lá no layout. Busca o valor, a visão do componente, que tem esse ID, e converte para esse tipo aqui. Então, se eu quisesse converter para um checkbox, ao invés de editText, estaria checkbox. Então, find view by ID, e aí eu vou colocar o componente que eu quero buscar. E eles estão todos dentro desse r.id, que é uma classe utilizada aí pelo Android automaticamente. Se estiver dando um erro aqui no número 01, basta clicar com o botão direito, dar um build project e ele vai atualizar aqui as informações. E a mesma coisa eu vou fazer para o txt número 02. Só que ele vai buscar de número 02. Então essas duas variáveis aqui já tem o valor que o usuário digitou lá na tela. Tá? Então aqui, continuando, o que eu preciso fazer agora é converter essas duas variáveis aqui, fazer a conversão delas para inteiro e depois calcular o resultado. É isso que eu estou fazendo aqui com esse código.
Então eu estou utilizando as variáveis aqui, número 1, número 2 e resultado. Para número 1 eu converto o valor de txt número 1. Depois a mesma coisa para txt número 02, eu pego o getText dele, converto para inteiro e jogo em número 02 e encontro o resultado final. Tá? Para finalizar, eu preciso passar esses valores, esse valor do resultado que eu encontrei para a próxima tela. Para isso a gente usa o intent para chamar a próxima tela, igual a gente já fez anteriormente. E para passar os valores para a próxima tela, eu preciso de usar um bundle. Ele é um objeto que eu crio e eu uso esse método put, putInt, putString, putDouble para passar valores para uma próxima tela. Então aqui embaixo eu utilizo o obj_tela_resultado, que vai ser minha tela de resultado. Com esse método putExtras eu vinculo o bundle nele. E lá na tela resultado nós vamos buscar os valores que foram passados para o bundle. Então aqui, intent, vou chamar de obj tela resultado, vai ser um novo intent, que eu vou passar onde eu estou, que é o this, e aqui vai ser resultado.class. E eu vou criar o bundle, bnd, novo bundle. Para dar esses erros aqui é só importação, tá? E aí dentro, com o meu bundle criado, eu vou passar para ele o valor do resultado. Isso que eu faço aqui com o método putInt. Então, bnd.putInt. Sempre essa inserção de valores aqui ela é feita de duas formas. Eu passo o nome como se fosse o nome de uma variável e o valor da variável. Então lá na tela de resultado, para achar o resultado final, eu vou buscar o valor da variável resultado final. Tá? Então aqui eu tenho resultado final e o valor vai ser resultado. Eu preciso agora passar esse bundle para a minha tela que eu vou chamar. Então obj tela resultado ponto putExtras e vou passar o meu bundle do mesmo jeito aqui. E por fim iniciar a segunda tela com start activity obj tela resultado. Dessa maneira aqui o meu método somar está pronto. Ele já vai fazer a soma, buscou aqui os valores que o usuário digitou, converteu para número, encontrou o resultado, criou a próxima tela, passou para essa próxima tela aqui o valor final do resultado através de um bundle e mandou iniciar a atividade. O que a gente precisa fazer agora é aqui na tela de resultado, no código de resultado, quando ele for criar esse valor aqui, quando ele for criar essa tela de resultado, buscar o valor que foi passado aqui por esse bundle.